1 Samuel, capítulo 16. A princípio, vamos estar falando aqui sobre o momento em que Samuel unge Davi como rei. Davi é conhecido como o homem segundo... Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Que Davi era conhecido homem segundo o coração de Deus? Reconheceu o seu pecado. Interessante. Quem diz que ele é o homem segundo o coração de Deus é o próprio Deus. Ele diz, olha, um homem segundo o meu coração. Mas Davi era um homem todo imperfeito, né? Cometeu ali alguns crimes graves, vamos dizer assim. Mas nós vamos meditar na passagem 1 Samuel capítulo 16, todos acharam? Amém? Vamos lá, na minha tradução diz assim, ó. 1 Samuel capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel, por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite, e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos. E o 2, e Samuel disse, como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse, toma contigo uma novilha, e diz, vim sacrificar ao Senhor. Eu queria chamar uma atenção aqui para um detalhe, não para levantar uma polêmica, mas Samuel foi fazer o quê? Lá em... falar com Jessé, o belemita. O que Samuel foi fazer até lá? Mas daí depois aqui já diz que ele foi oferecer uma novilha como sacrifício? Na verdade, ele foi fazer o que lá? Será que ele mentiu? Prestaram atenção? Diz o seguinte, vá até a casa de Jessé, o belemita, e unge lá o rei, da qual eu vou te falar. E Samuel diz o seguinte, não, mas se eu for até lá, Saul vai me matar. Mas então faz o seguinte, diz que vai oferecer um sacrifício. Olha que coisa interessante. Isso fica como dever de casa para nós estudar um pouco sobre este assunto. Nós não vamos falar sobre ele, nós vamos delongar aqui. Mas fato é que nós vamos ver aqui para frente que de fato ocorreu o sacrifício. Mas a intenção não era essa. Vamos lá. E o 3. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Então veja, é aquele que eu indicar. Vamos lá. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciões do vilarejo tremeram com sua chegada e disseram, vens tu pacificamente? Ou seja, o que tu veio fazer aqui, Samuel? Veio em paz? E ele disse, pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Algumas traduções, talvez na sua fala, que ele pensou consigo mesmo, certamente o ungido do Senhor está na minha frente. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. O profeta, ele também tem opinião pessoal. Concordam comigo? O texto é claro? O Senhor disse a ele, vai até a casa de Jessé que eu vou ungir o rei. Quando chegou, era o primogênito, na qual ali estava, ele passou, era forte, robusto, e ele pensou consigo mesmo, olha, esse é o ungido. Esse é o ungido, ele falou. Mas o Senhor disse, não. Tu está olhando a aparência. E eu estou olhando o interior, o coração. Vamos continuar. Olha só. Diz assim.
Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E ele disse, nem este escolheu o Senhor. O Senhor disse mais uma vez, também não é este. Porque o Senhor tinha dito a Samuel, é aquele que eu indicar. Depois diz assim, então Jessé fez passar Samá. E ele disse, nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse a Jessé, então, estão aqui todos os teus filhos? E ele disse, resta ainda o mais jovem. E eis que ele cuida de ovelhas. Já estão vendo algo interessante? Não sei se você está percebendo. E a pergunta que eu faço é, por que Davi não estava junto com os irmãos? Existem várias hipóteses. Uma delas é que ele era um filho bastardo. Uma delas, entre outras, que é que eu particularmente acredito. Provavelmente o pai de Davi teve um filho fora do casamento. Provavelmente, isso não é seguro, são hipóteses. Então existem várias possibilidades. Por isso que Davi fala, em pecado concebeu minha mãe. Porque ele não era, pode-se dizer, um filho legítimo ali com os outros irmãos, né? Não seria parte da família. Tanto é que ele estava considerado nem tanto como um filho. Se você perceber, quando chamaram ele, veio os filhos de Jessé, Davi não estava. E não é porque ele era mais jovem que não podia ser rei. Existem relatos na Bíblia de reis que eram reis, foram considerados reis e eram crianças. Então veja, é uma possibilidade. Mas daí, ele diz, olha, deixa eu me encontrar aqui, está cuidando de ovelhas. E Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo, pois não nos assentaremos até que aqui ele venha. E ele mandou buscá-lo, e trouxe para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aonde era Ramá? O que tinha em Ramá, vocês lembram? A escola dos profetas. E Samuel que fundou a escola dos profetas. Por isso que aqui fala que ele foi para Ramá. Porque lá existia uma das escolas dos profetas. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, os irmãos perceberam que fala que Davi também estava cuidando de ovelhas. E eu quero ler aqui no Espírito de Profecia. Deixa eu só me encontrar aqui. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que ela tem um comentário do Espírito de Profecia. E vocês já vão entender por que Deus escolheu Davi. Vão entender um pouco mais sobre isso. Quando Deus chamou Davi do rebanho de seu pai para ungí-lo rei de Israel, preste atenção, viu nele alguém a quem podia comunicar o seu espírito. Entenderam? Por que Deus disse a Samuel, Samuel, tu olha a aparência e eu olho o coração. E ele viu alguém a qual ele podia trabalhar, comunicar o seu espírito e fazer a vontade do Senhor. Então ele disse, olha, o filho de Jessé, o Davi, eu consigo trabalhar com ele. Traz ele. Entenderam? Todos os irmãos de Davi que estavam ali, ele disse, olha, traz Davi. E eu faço outra pergunta. Davi, por que Davi cuidava de ovelhas? Será que é uma coincidência? Porque você sabe que cuidar de ovelhas exige muita paciência. Quer o segredo para ter comunhão com Deus, meu irmão? Tenha paciência. Seja uma pessoa calma. Isso é fundamental. Ele cuidava de ovelhas. Nós vimos também Moisés, também foi para um tempo para o deserto cuidar de ovelhas, para adquirir paciência. Vamos lá. Continuando aqui. Agora eu queria chamar a atenção, como eu disse, pode colocar aí, irmão, para um detalhe. Vocês lembram da passagem de Davi e Golias? Vocês lembram como tudo começou? Preste atenção. Olha só, Davi era um homem extraordinário. O pai de Davi pediu para Davi fazer o quê? Levar mantimentos para os seus irmãos. Não foi isso? E chegando lá, tinha um gigante, que a Bíblia fala, a profecia fala que tinha 3,5 metros. E não pense que era 3,5 metros, como os homens hoje que crescem muito, são ali meio desengonçados. Golias tinha 3,5 metros, era robusto, forte. O escudo dele tinha que ter um homem para carregar. Olha o tamanho deste cara. Diz que a lança dele, fala ali que a ponta da lança dele pesava não sei quantos quilos. A ponta da lança. E diz que chegaram lá, Davi foi levar o mantimento para os irmãos, e fala que Golias
toda manhã e toda noite ele desafiava Israel. Toda manhã e toda noite ele desafiava Israel. E se nós estudarmos, a Bíblia fala que Saul era um homem de grande estatura e forte, e tinha um comandante chamado Maxuel, que era também muito grande e forte. Então, ou seja, homens que eles sobressaíam sobre os outros, na altura, falando nesse contexto. E veja bem, e Davi chegando lá, pequenininho, novinho, fraquinho, ele fez o quê? Ele ouviu. Ele foi levar o alimento para os irmãos e ele ouviu o gigante vir e desafiar. E o que ele fez? Vocês lembram? Ele disse o seguinte: quem é esse circunciso aí que está desafiando o Deus de Israel? Quem é esse circunciso? E os irmãos de Davi chegaram até ele e disseram: rapaz, fica quieto, não fala nada. Que coisa, tu veio aqui trazer problema para nós? E daí ele disse: não, mas espera aí, quem é esse homem que está desafiando? E aí chegou Saul. Não, e ele perguntou: tá, peraí, o que ganha o homem que desafia esse gigante? E daí vem toda a história ali, o contexto ali de Saul e etc, né? E Saul, ele chegou até ele e disse: rapaz, olha o teu tamanho. Saul, eu quero lutar com esse homem. Ele disse: rapaz, mas como? Não é só teu tamanho, tu é um jovem, tu é uma criança, como é que tu vai desafiar Golias? E ele disse o que para Saul? Ele disse: Saul, tu já ouviu falar que uma vez um leão e um urso atacaram as minhas ovelhas? E eu fui lá com muita garra e tirei da boca do leão e do urso? O Senhor me ajudou a defender as minhas ovelhas. E não vai ser diferente com esse gigante. Ele disse. E Saul disse: então tá, quer ir? Pega minha armadura lá e vai. E Davi, todo pequenininho, chegou lá para colocar a armadura e disse que ele colocou. Só que ele não podia se locomover. Porque era pesada. Saul era um homem grande e forte. E ele era pequenininho, não deu. E ele fez o quê? Ele disse: ó, Saul, quer saber? Pode tirar fora. Eu vou sem nada. E ele chegou até o Golias e ele disse o seguinte: o Golias olhou para ele e disse: rapaz, eu vou pegar tu e vou jogar para os cães. Assim como na linguagem de hoje, eu vou fazer peteca de ti. Eu nem vou lutar contigo. E ele disse: olha, seu incircunciso, vou te dizer uma coisa. Tu vem com lança e com arma, mas eu vou em nome do Senhor. Vocês estão entendendo aonde Davi colocava sua confiança? Quem era Davi? E nós vamos entendendo um pouco melhor sobre isso. E todos conhecem a história, e ele foi e derrotou o gigante Golias. Muito bem. Agora eu quero falar um pouco sobre Natã. Quem era Natã? O nome Natã quer dizer Deus deu. Ou Deus presenteou o nome Natã. Ele era de qual tribo? Tribo de Levi. Viveu aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Alguém sabe se ele escreveu algum livro? Quantos livros ele escreveu? Então, provavelmente ele escreveu boa parte parece que da metade de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel, junto com o profeta Gade. O profeta Gade também era contemporâneo do profeta Natã. Os dois eram ali na época do rei Davi, os dois eram profetas na época e conselheiros do rei, nesta época. Agora vamos lá. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Eu vou ler até o 14. Aqui a passagem que conta ali o relato que Natã foi repreender Davi, né? E diz assim, na minha tradução. O Senhor disse a Natã, disse a Natã, vá até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse, havia 2 homens e uma cidade, um rico e o outro pobre. E o homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada. Só uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com os seus filhos, ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava nos seus peitos. E ele era para ele como uma filha. E o 4, e veio ali um viajante, um homem rico, e ele deixou de tomar o seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para a viagem que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e disse a Natã, como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. E o 6, e ele deve restituir a cordeira ao quádruplo,
porque ele fez estas coisas, e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi, tu é este homem. Olha só. Tu é este homem. E disse, Davi, foi tu que fez isso. E eu vou continuar. Assim, o Senhor de Israel diz, eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do seu senhor, e as esposas do Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá, e isto fora pouco, eu te teria dado ainda muito mais coisas. Continuando, por que desprezastes o mandamento do Senhor, para fazer o mal à tua vista? E olha bem, tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a esposa para ser sua, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu desprezastes, e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser sua esposa. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei o mal contra ti, e a partir da sua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei aos teus vizinhos, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isto secretamente, mas eu farei estas coisas diante de todo Israel e diante do sol. O 13. Mas Davi disse a Natã, Natã, pequei contra o Senhor. Olha que coisa interessante. Eu acho essa passagem extraordinária. Extraordinária. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão percebendo? Natã chegou até Davi e disse, Davi, tu é um adúltero e um assassino. E Deus vai tirar todas as bênçãos que ele te deu e vai dar para os teus vizinhos. Porque tu abandonaste os mandamentos. Tu é um homem mau. E Natã disse o seguinte, Davi disse o seguinte, Natã, eu pequei. Olha que homem de coragem. Olha que homem de coragem. Depois eu quero ler uma passagem do Espírito de Profecia. Se nós entendermos, irmãos, quem é o homem mais poderoso que temos hoje aí? Donald Trump? Seria ele? Vai lá repreendê-lo. Diz a ele que ele é um adúltero e um assassino, para ver o que acontece contigo. E se você acha que se isso acontecer, ele vai dizer o quê? O que ele vai falar? Certo tempo atrás saiu um escândalo de Donald Trump, que ele acabou fazendo alguns escândalos lá, e ele se irou. E ficou, não gostou muito da situação. E eu vou continuar. Diz assim, ó. E Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, o Senhor também pôs de lado o teu pecado, e tu não morrerás. Olha só que coisa rápida. A graça é imediata ou não? A graça é imediata ou não? Sim. Natã foi até Davi e falou. E Davi fez o quê? Mas também quem mandou essa mulher ficar dando confiança? Ela que cuide da casa dela e respeite o marido dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Afinal de contas, já tenho 700 mulheres, não custa ter mais uma? Qual é o problema? E outra coisa, o Natã, deixa quieto isso aí, cara, não fala. Vamos levantar aí, ó, deixa quieto, quanto é que tu quer? Qual é o preço? Faz teu preço. Mas Davi diz o seguinte, o Natã, eu pequei mesmo, eu errei. E quando ele aceitou, disse o quê? Davi, estás perdoado. Estás perdoado. O Senhor não vai te matar. Está resolvido. Agora, porém, as consequências, elas vão acontecer. E nós conhecemos a história do que aconteceu com Davi. E diz o Espírito de Profecia, existe um salmos que Davi, ele entoou, que fala que é para lavar como isopo, o tornar branco, perdoar os seus pecados. Tem um hino sobre isso. Davi chamou toda a congregação de Israel e publicamente confessou o seu pecado diante de todo mundo e por fim ele entoou aquela canção. E sabe qual foi a consequência? Diz que Davi nunca mais teve efeito no seu reinado e na sua família como ele tinha antes. Não tem o testemunho que a pessoa ela carrega? Quando a gente tropeça, infelizmente, não é mais a mesma coisa. Claro que existem graus mais elevados e outros menos. Mas no caso de Davi, ele era assim, um adúltero e um assassino.
Mas ele reconheceu diante de toda a congregação. Agora veja, trazendo para os nossos dias. Como é difícil receber uma repreensão. Como é difícil, como é doído. Uma coisa simples. Simples. Nós não aceitamos. Não aceitamos, é muito ruim. E Davi, sendo o rei, ele não fez rodeios. Ele disse, Natan, eu entendi a mensagem. De fato, eu pequei contra o Senhor. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, o seguinte. Diz assim. Se não fosse o espelho que Natan colocou diante dele, no qual reconhecia tão claramente sua própria imagem, e teria seguido em frente, sem ter convicção de seu hediondo pecado, todos e tendo sido arruinado. A convicção de sua culpa foi a salvação de sua alma. Ele se arrependeu amargamente. Ele se viu sobre outra luz, como o Senhor o viu. E enquanto viveu, arrependeu-se de seu pecado, amargamente. Enquanto ele viveu, esse pecado o perseguiu e ele se arrependeu amargamente. Davi acordou como que de um sonho, experimentou o senso de seu pecado. Ele não procurou desculpar sua conduta, encobrir o seu pecado, como fizera Saul, mas com remorso e tristeza sincera, olha só, inclinou-se a cabeça diante do profeta de Deus e reconheceu o seu pecado. Olha que homem foi esse. Ele diz que ele inclinou sua cabeça diante de Natan e reconheceu o seu pecado. Talvez ele, não relata aqui, talvez ele abraçou Natan, colocou sua cabeça no peito de Natan e chorou. Não está relatado. Mas o homem que se arrepende amargamente pelo seu pecado, grave, como que ele se sente? Davi não se manifestou o espírito de um homem não convertido. Se ele possuísse o espírito dos governantes das nações, preste atenção, ao seu redor, não teria suportado que Natan apresentasse diante dele seus crimes e suas cores abomináveis e teria tirado a vida do reprovador. Um rei tinha autoridade para mandar matar ou não? Tinha. E diz ali que se ele tivesse o espírito dos governantes da época, ele teria dito, ó, mate este homem e abafa o caso. Mas Davi ele não fez isso. Davi foi de fato um homem segundo o coração de Deus. Eu queria pedir para o Manuel colocar 2 slides ali, que vocês agora nós vamos ir para outro personagem, para nós já ir encerrando. Pode colocar o primeiro, Manuel. Só 2 slides ali que a gente vai meditar um pouco sobre ele. Quem conhece esse texto aí? Profetas e Reis. Todos conhecem, né? Deus chama homens como Elias, Natan e João Batista. Homens que levantarão fielmente sua mensagem, sem considerar as consequências. Que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso importe no sacrifício de tudo que possuam. Eu só vou fazer uma pergunta. O texto não fala, eu nunca li. Por que Gade não foi até Natan repreendê-lo? Existiu o profeta Gade na época. Por que foi Natan? É só uma pergunta. Nós falamos muito também sobre Elias e João Batista, que eram corajosos. E esquecemos do profeta Natan, que foi um homem de muita coragem, incluindo que ele, não é à toa que ele está ali junto com Elias e João Batista, os 2 profetas mais corajosos que tem. E diz que homens que levantarão fielmente sua mensagem, sem considerar as consequências. Eu vou traduzir para nós aqui. Mesmo que você seja arriscado da igreja, mesmo que você seja cortado da liderança da igreja, devemos nos posicionar para aquilo que é certo. Devemos ter pulso firme. Davi era manso. Davi cuidava de ovelhas e tinha paciência. Mas não confunda paciência e mansidão com frouxidão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas quando tinha que executar aquilo que era correto, ele se posicionava e era firme. Pode passar para o próximo. A igreja débil e defeituosa precisa ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra no qual Cristo confere sua suprema consideração. É usado muito esse texto para dizer que é a igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira. E ninguém discorda disso. Mas as pessoas esquecem que ela é débil e defeituosa e precisa ser repreendida. Só que para isso, precisa de homens como Natan. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe, também para nós já irmos encerrando, que é o seguinte. Precisa ser corrigido, precisa ser pregado, precisa ser advertido. Mas não se esqueçam da forma como Natan chegou até Davi.
Natan chegou até Davi. Não chegou, como se diz, de sola. Seu adúltero, seu assassino. Ele contou uma história e fez Davi refletir e entender a mensagem. Depois ele disse, tu é este homem, adúltero e assassino. Então muitas vezes, infelizmente, agimos de forma errada. Nos posicionamos, falamos, mas não com a prudência de Natan. Lembramos a coragem de Natan, mas esquecemos a prudência de Natan. Isso pode ser considerado em nossa vida. Irmãos, essa é a meditação que eu queria fazer. Para a minha vida, ela é de extrema importância, essa passagem. Eu reflito nela, de quando em quando eu reflito nessa passagem. Natan, Davi, e eu aprendo muito, mas muito mesmo. Né? Então, que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu convido os irmãos a se posicionarem em pé, nós vamos fazer uma oração.